Vamos falar de Nix. Esse livro, esse calhamaço, essa bíblia. Gente, romance de estreia de um escritor chamado Nathan Hill. E realmente, quando colocam aqui atrás o nocaute, é isso que você sente quando você termina essa obra. É claro que ela é extremamente detalhada, algumas partes poderiam ser cortadas, mas ainda assim, eu fico numa linha muito tênue entre podia ser cortado, mas eu sentiria falta. Sabe como é? E o mais interessante de tudo é que essa obra vai ser adaptada para a TV, em uma série, a primeira série de TV da Meryl Streep, e vai ser dirigida por ninguém menos que o J.J. Abrams. Star Trek, Star Wars, sabe o que é? Foi comprada pela Warner Bros., os direitos do livro, e para um romance de estreia, gente, já sei aqui, a Meryl Streep, J.J. Abrams, esse cara não é pouca bosta não, gente, é uma coisa maluca. Mas ainda não tem data. Mas, gente, que nocaute que eu levei, assim, eu fui absolutamente nocauteada, derrubada, colocada no chão por esse livro. A gente começa, então, conhecendo o Samuel, ou Samuel, né, que é o protagonista dessa história. Não só ele, como também a Faye, ou Faye e tal, enfim, que é a mãe dele. Só que ela abandona ele logo quando ele é pequeno. Ele é muito pequeno, ela abandona ele e o pai. Então, Samuel tem uma questão muito forte com abandono, com querer se provar, com... Ele já era uma criança bem complicada, sensível demais, sensível ao extremo. Ele chorava por qualquer coisa e ele vai contando isso pra gente, né? Ele vai contando detalhes da infância dele. Ele até faz uma coisa que eu achei muito bonito e na literatura eu achei bonito sonoro, sabe? De ler e ouvir a leitura, que é ele separa o choro dele em 3 categorias, que é o choro 1, o choro 2 e o choro 3. Sendo o choro 1 uma coisa menos densa, aquele choro que vem na gente, sendo o 2 uma coisa mediana e o 3 aquela coisa que te arremata, te deixa em posição fetal, o nocaute, né? E é muito interessante que ele tem isso desde pequeno. E a gente vai acompanhando, então, esse menino que até a vida adulta é um cara que virou professor de literatura, é mega frustrado, não tem esposa, não tem namorada, a única vida dele é dar aula que ele nem gosta mais de dar aula, e todo o tempo livre que ele tem, às vezes nem o tempo livre, porque ele usa o tempo da escola, que ele trabalha, o computador da escola para jogar um videogame ali, um game que é muito conhecido e que, enfim, é inventado pro livro, mas parece LOL, parece, enfim, vários outros jogos, mas tem elfos nesse jogo. E é sempre esse trocadilho, né? O Nathan Hill usa muitas metáforas nesse livro, no decorrer do livro. Então, tem uma cena muito, muito legal que eles começam a explicar por que a galera é tão viciada nesse jogo que chama Elfscape. Porque nesse jogo, um dos personagens fala, eles realmente podem fazer algo para mudar o mundo. E na vida real, não. Tudo que eles fazem no jogo é realmente importante para a humanidade. Então, olha que jogo, né? Que pesado. E o Nathan Hill fez um grande estudo sobre videogames, sobre vícios em videogames, sobre essa questão da sociedade, de sempre usar alguma coisa de entretenimento para escapar, né? Por isso que é Elfscape, essa brincadeira aí com o nome. Então, nós temos aí o Samuel, o Samuel, enfim, que ele tá lá jogando esse jogo e com essa vida misericordiosa que ele tem. E ele é arrematado com uma ligação, que ligam pra ele e falam, viu, a gente precisa que você escreva uma carta falando que sua mãe foi uma ótima mãe. E ele fala, como assim minha mãe foi uma ótima mãe? Eu não vejo a minha mãe faz, sei lá, 20 anos, a minha mãe desapareceu. E aí, ele começa a entender o que aconteceu. A mãe dele está no meio de um crime, mas não é exatamente um crime. A gente tem um governador, que é o governador Packer, ele é quase um Trump, sabe? Ele é um cara de extrema direita, extremamente conservador, um cara bem complicado e ele faz muito sucesso, né, nos Estados Unidos, e a gente tá em 2001, logo pós o atentado, né, do 11 de setembro, então você tem os americanos extremamente, né, com medo de ataques e tal, e aí tá esse candidato passando pelo parque e aí uma senhora, tá lendo um livro, levanta e joga pedras nesse candidato.
E então ela vira um grande case para a imprensa, né? Então você imagina a população toda com muito medo. Esse, gente, é um romance histórico no final do dia, porque acaba passando por várias revoltas, guerras, manifestações e épocas distintas na história da humanidade que são muito importantes para a narrativa. E todas elas com esse foco da realidade, né? Por isso que é um romance histórico. E às vezes o autor traz personagens que existiram de verdade, assim. Então é muito legal você acompanhar essa narrativa. Talvez por isso que seja esse calhamaço gigante. E o que acontece? Então nós temos aí esse plot inicial, de que já é logo no primeiro capítulo, de Samuel recebendo essa grande ligação e falando, você precisa ajudar sua mãe, porque senão ela vai pra cadeia, ela pode pegar perpétua, ela pode, sei lá, várias coisas podem acontecer com ela, e tá a imprensa toda falando dessa maluca que jogou pedras no governador. A partir daí, Samuel começa a querer investigar quem foi a mãe dele. Por quê? Porque ele fez um contrato, ele teve um contrato com uma editora de muito sucesso para escrever um livro, e ele nunca escreveu esse livro, o contrato vai vencer e ele decide que vai escrever um livro sobre a mãe dele. Só que qual que é a questão quando ele começa a descobrir, que a imprensa começa a descobrir várias coisas sobre o passado da mãe que ele não sabia. Porque até então a mãe dele tinha sido a pessoa que se casou com um único cara, logo na adolescência, namorou um cara só, casou com ele, teve um filho e depois abandonou. Era isso que ele sabia sobre a mãe. Então ele começa a adentrar nesse mundo onde existe uma mulher que é absolutamente o oposto de tudo que ele imaginava. Só que esse livro é dividido em várias partes. E também tem o total de, sei lá, uns 40 personagens, assim. E cada um é muito bem construído. Os capítulos com cada um tem uma narrativa própria. E mais do que isso, representa sempre esse aspecto social. É quase um estudo social, o Nix. Porque você começa a perceber como que a gente é 3D, como nada é o que parece ser. Como a gente não tem a menor ideia do que acontece na vida do outro ser humano. Porque cada hora tem um negócio diferente que você vai lendo, lendo, lendo. Eu fiquei maluca com esse livro. Esse livro me deixou extasiada e maluca, assim. Porque eu queria saber mais sobre aquela pessoa que a gente sabe, e que a gente nunca sabe. A gente vê a pessoa agindo de um jeito e a gente não tem a menor ideia por que ela tá agindo daquele jeito, o que ela tá pensando. Por isso que eu falo que Nix é um estudo social, porque você consegue ver o humano tal qual ele é e começa a entender uma correalidade que foi a pergunta que mais me coube dentro desse livro, que é: até que ponto a gente existe sem o ego? Tem uma das personagens que também aparece, que é uma estudante e tal, da época da faculdade, da universidade ali dos hips, que a mãe dele fez, que ela tá morando numa casa e tal, super distante, e aí ela fala sobre que ela conseguiu aquela casa por um preço muito inferior ao mercado, porque aquela casa tava tendo muita enchente, alguma coisa assim, né? E aí ela começa a falar que ela chegou num ponto que ela tá no carro dela todos os dias desejando que o aquecimento global aumente para que o clima mude e ela consiga ficar com a casa dela mais tranquila, né? Sem medo de uma enchente. E aí ela fala: até que ponto isso não é a realidade de todo mundo? Até que ponto todas as nossas relações não são egocêntricas, né? Tem um escritor maravilhoso, fora do livro, que chama David Foster Wallace, que ele fala uma coisa muito legal em um dos discursos dele, que é: toda a nossa experiência sai sempre do nosso umbigo, né? É sempre pro lado direito, esquerdo, pra frente, pra trás e tal. Então, assim, até que ponto tudo que a gente não faz na vida não é egocêntrico, não é envolto no nosso próprio, na nossa própria questão, no nosso próprio questionamento, né? E aí tem um ponto muito importante que eu acho que o Samuel, ele representa todos nós, e ele me representou muito bem essa questão social de você foi abandonado pela sua própria mãe e automaticamente você quer pro mundo, você quer mostrar pro mundo uma coisa que você quis mostrar para os seus pais, mas você não conseguiu, né? Eu penso muito nisso, porque eu sou muito assim. O Guto, que, por exemplo, foi abandonado pela mãe, aquilo que também tem isso, a gente tem esse defeito em comum, né? Que é essa coisa de sempre esperar do próximo. E uma hora a falha é exatamente essa. A criança sempre aplica no mundo o que ela queria provar para pessoas que eram mais próximas a ela. E como a gente cresce com essas várias pessoas, né? Então você tem todas essas outras camadas de seres humanos, né? Que eles só fizeram isso porque eles passaram por isso. E eles só passaram por isso porque eles fizeram isso. Então, como tudo é uma grande gama de coisas, emoções, sensações, experiências, e a gente
acaba sendo responsável por esses atos sempre, mas porque no final nós somos 3Ds, nós somos densos, nós temos várias camadas e a gente nunca, nunca, jamais sabe o que está acontecendo na vida do outro. É isso. Já falei demais. E não vou explicar o que é Nix. Eu não concordo com esse título. Nix enfim, é uma questão aí bem específica de ataques de pânico que ela sente. E aí é o que dá o ar fantasioso pro livro. Mas, nossa, de verdade, poderia ter qualquer outro título. Porque eu acho que foi a parte menos interessante do livro, foi o tal Nix. Mas, enfim, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Porque é um sucesso. Leiam muito. E me contem aí embaixo o que vocês acham desse debate todo aqui, desse grande estudo social que eu propus para vocês. Até a próxima. Tchau! Se soubesse que a mãe estava indo embora, talvez Samuel tivesse prestado mais atenção. Poderia tê-la escutado com mais cuidado, tê-la observado com mais zelo, ter anotado certas coisas essenciais. Talvez pudesse ter agido de um jeito diferente, ter falado de um jeito diferente, ter sido outra pessoa. Talvez pudesse ter sido uma criança para quem valesse a pena ficar. Mas Samuel não sabia que a mãe estava indo embora. Não sabia que àquela altura ela já estava indo embora havia vários meses, em segredo e em partes. Ela ia removendo itens da casa um por um. Um único vestido do armário, depois uma foto avulsa do álbum, um garfo da gaveta de talheres, uma colcha sob a cama. Toda semana um novo objeto era levado. Um suéter, um par de sapatos, um enfeite de Natal, um livro. Lentamente sua presença na casa se tornava mais rarefeita. Ela já estava fazendo isso havia quase um ano quando Samuel e o pai começaram a perceber algo. Uma espécie de instabilidade, um sentimento de escassez enigmático, perturbador e às vezes até sinistro. Eram cometidos por ele em momentos aleatórios e repentinos. Olhavam para uma estante e pensavam, não tínhamos mais livros? Passavam pela cristaleira e vinha a certeza de que algo estava faltando. Mas o quê? Não conseguiam dar nome àquilo, aquela impressão de que as minúcias da vida estavam sendo reorganizadas. Não compreendiam que o motivo para terem deixado de comer legumes no vapor era que a panela a vapor não estava mais na casa. Se as estantes pareciam desertas, era porque ela havia minguado toda a poesia. Se a cristaleira parecia um tanto erma, era porque 2 pratos, 2 tigelas e um bule tinham sido subtraídos da coleção. Estavam sendo saqueados a um ritmo muito lento. Essa parede não tinha mais fotos? Perguntou o pai de Samuel ao pé da escala, semicerrando os olhos. Aquela foto do Grande Canyon não ficava aqui? Não, respondeu a mãe de Samuel. Jogamos aquela foto fora. Jogamos? Não me lembro disso. A decisão foi sua. Foi? Questionou ele desnorteado. Pensou que estivesse ficando maluco. Anos depois, em uma aula de biologia no ensino médio, Samuel ouviu uma história sobre certas tartarugas africanas que atravessam o oceano a nado para pôr seus ovos na América do Sul. Os cientistas não conseguiam encontrar uma razão para aquela viagem gigantesca. Por que as tartarugas faziam isso? De acordo com a teoria mais aceita, elas começaram essa prática milênios atrás, quando a América do Sul e a África ainda estavam grudadas. Naquela época, é possível que os 2 continentes fossem separados apenas por um rio, e as tartarugas colocassem os ovos na margem oposta. Mas então os continentes começaram a se separar e o rio foi ganhando cerca de 3 centímetros por ano, o que seria imperceptível para as tartarugas. Portanto, elas continuavam indo para o mesmo lugar, na margem oposta do rio, cada geração nadando um pouquinho mais do que a anterior, e depois de 100 milhões de anos, o rio havia se tornado um oceano, e mesmo assim as tartarugas não notavam. Essa, conclui Samuel, era a forma como sua mãe tinha ido embora. Era assim que ela havia se afastado, de forma imperceptível, vagarosa, pedacinho por pedacinho. Foi reduzindo a própria vida até que a única coisa que faltava ser removida era ela mesma. No dia em que desapareceu, ela saiu de casa carregando uma única maleta.